tribulações, por uma luta muito grande. E mesmo assim, mesmo estando preso, ele orava com muita alegria. Né? Ele se lembrava da igreja de Filipos, ele se lembrava do povo e ficava alegre, ficava contente de lembrar daquele povo. E eu fiquei refletindo sobre isso, fiquei pensando, nossa, nós aqui, nós nem estamos presos, nós nem estamos ali na situação de Paulo, como ele estava. Mas será que a gente tem se alegrado quando a gente lembra dos nossos irmãos? Não só da igreja, mas dos irmãos distantes, familiares, principalmente da igreja, amém? Que é uma comunidade. Eu acho que às vezes a gente entra numa correria do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, das coisas que a gente tem para cumprir no mundo. E muitas vezes a gente não para pensar e se alegrar. Fala, pô, que bênção, eu tenho uma pastora Márcia abençoada, tem a irmã Isa, que é uma bênção na minha vida, a Ana, a Dé, a Regiane, a Renato, a Bia, enfim, todos aqui. Todos são uma bênção nas nossas vidas, mas será que a gente para orar pelos nossos irmãos, para agradecer com alegria nos nossos corações pela vida deles? E um pouquinho mais para frente, no versículo 9, fala assim, Paulo continuando, né? Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo, ele ama aquele povo, ele se alegra com aquele povo, ele ora com alegria para aquele povo, e ele pede para que o amor aumente, né? Um pouquinho mais para frente, ali no 15, ele diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. E a gente tem passado por algumas lutas aí, vamos dizer, não só a respeito de política, não só a respeito de tudo que o Brasil tem passado, mas a gente tem visto muitas igrejas lutando umas contra as outras, né? E lógico, a gente tem que lutar para a verdade de Cristo, ela prevalecer pela verdade da Bíblia, né? A verdade da Bíblia é a nossa verdade. E lá no 27 fala assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. E mais um pouquinho ele fala assim, no 28, sem de forma alguma deixar de intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Amém? Lá no capítulo 2, ele começa a falar um pouquinho da humildade cristã. E o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite, eu espero que o Espírito Santo ministre no coração de vocês. É a respeito do nosso amor como comunidade, do nosso amor uns pelos outros. Não só aqui dentro da Kairos, mas pela igreja como um todo. Quando a Bíblia fala do corpo de Cristo, ele fala do corpo como um todo. Ele não está falando só da Kairos, ele não está falando só do Batista, ele não está falando só do Adventista, seja a denominação que for. Ele está falando do corpo de Cristo. E Deus começou a ministrar diversas coisas no meu coração a respeito de amor uns pelos outros. E aqui no capítulo 2, ele começa a falar sobre a humildade cristã, uns pelos outros. E lá no versículo 3 ele fala: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. No 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ao ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O Espírito Santo, ele tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite. E eu quero fazer, no primeiro momento, uma oração pelo corpo de Cristo, especificamente pela comunidade Kairos, que esse é o nosso corpo, aqui é o nosso ajuntamento. Mas Deus colocou vamos dizer assim, como eu posso falar, uma parábola ali no meu coração, né? Uma narrativa
só um remar, o barco ele não vai dar para frente. Se só um rema, o barco vai ficar dando voltas. Se para de remar, o barco para, fica estagnado. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração para a gente, eu vou orar, fazer uma oração e depois eu quero que a gente ore uns pelos outros aqui, para a gente se fortalecer como corpo de Cristo, amém? Porque Deus, é da vontade de Deus que nós sejamos ajudadores uns dos outros. O corpo, Deus é o cabeça, mas se a gente não se fortalece, se fica capenga um braço aqui, se fica capenga uma perna ali, a gente não anda com saúde, a gente não anda com vitalidade, a gente não anda com vigor. Então Deus colocou isso no meu coração e, bom, vou começar a puxar essa oração agora. Eu vou declarar sobre a vida de vocês em nome de Jesus, mais amor, mais compaixão, mais unidade cristã, como a gente viu aqui no Filipenses. Quero declarar essa oração de Paulo aqui sobre vocês também. E após eu finalizar essa oração, eu quero que vocês se juntem de dois em dois. A gente tem o costume de se juntar entre mulheres com mulheres, homens com homens, mas nós já temos certa liberdade uns com os outros aqui. Então hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Amém? Se juntem, não importa se seja homem ou mulher, o importante é a gente se juntar como corpo, como igreja. Amém? Aleluia. Amém, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, por essa noite, Deus. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada irmão,
Aleluia, que os nossos corações, os nossos espíritos sejam tão agitados hoje por essas crianças. Amém.
Recebe, Senhor, a adoração do teu povo neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você veio aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Para entoar louvores a Ele, para declarar o quanto Ele é digno, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é merecedor de toda a adoração nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Não importa as circunstâncias, não importam as nossas lutas, nada disso supera o valor do Senhor. Em nome de Jesus. Por isso não permita que nenhuma circunstância externa te impeça de adorar. Amém. Abra o teu coração e deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores, aqueles que Ele busca, que o adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Encontre em nós, Senhor. Estes, em nome de Jesus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E Senhor,
Aleluia, como nós amamos o teu nome, Pai. Como nós amamos a tua presença. Como nós amamos, Pai. Ouvir a tua voz. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Aleluia! Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor.
Qual é o som que você vai liberar para ele?
Sabe, o Espírito Santo estava falando comigo. E eu creio que nós estamos aqui, e as pessoas que estão aqui são pessoas que têm intimidade com o Pai. Não são novos convertidos. E muitas vezes nós temos a impressão de que por estarmos há muito tempo no Evangelho, nós não temos cadeias para serem quebradas. Nós não temos grandes pecados para nós chamarmos e pedir para Jesus vir quebrar. Só que na verdade o Senhor, Ele nos chama cada vez mais, o mais profundo. E quanto mais profundo Ele nos chama, mais silencioso Ele é, sabia? Quando Jesus ele precisa chamar alguém de fora, Ele grita. E Ele chama. Porque uma pessoa que nós não conhecemos, nós não sabemos identificar a voz dela. Agora, uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo, pelo jeito de andar dela, você sabe que ela está chegando. Quando eu estou em casa, mesmo que o Beto esteja descalço, eu consigo reconhecer o som dos passos dele, porque eu tenho intimidade de meu marido. E o que o Espírito Santo está falando para mim é: para vocês eu estou vindo bem silencioso. E eu estou batendo na porta sim. Mas você precisa estar muito conectado para você conseguir ouvir o que eu estou te chamando. Então reconheça sim no silêncio, no mais profundo do teu interior, que existem cadeias a serem quebradas sim. Que existem iniquidades em você e em mim sim. Só que à medida que o tempo passa, começa a ser mais profundo e começa a ser mais silencioso. E que eu sinto que o Espírito Santo está falando: eu estou aqui e eu estou sussurrando, porque só vai entender e só vai ouvir quem estiver completamente rendido, a ponto de nós calarmos todas as vozes externas, todas as vozes do meu eu, da minha ansiedade, da minha carnalidade. E quando houver um silêncio absoluto, eu vou ouvir a voz do meu amado. Ele batendo a porta não vai ser um som sonoroso, mas vai ser na tua intimidade. Você reconheceu que você precisa ser transformado e tocado mais uma vez, lavado. Você precisa ir no secreto, no silêncio e na intimidade. No sussurro, Ele está te chamando essa noite e me chamando. Então, se existe algum barulho, algum ruído, alguma preocupação, alguma indiferença, Ele fala: cala tudo agora. Vocês vieram aqui para estar ainda mais perto da minha presença. Então, por que teu coração ainda está agitado? Então, por que tanto ruído, tanto barulho? Cala tudo. E ouve o sussurro do Senhor, trazendo à tona tudo aquilo que precisa ser entregue no altar dele essa noite. Nesse último louvor nós vamos declarar: eu não posso ficar de pé diante da tua glória. E eu creio que a glória do Senhor está manifesta neste lugar sobre as nossas vidas. E diante da glória dele, não pode ficar nem um fio de cabelo, nem uma unha. Então é nesse sussurro, nesse silêncio, que Ele quer te mostrar que só existe um Deus na tua vida. Só existe uma prioridade. E não existe lugar nem para as coisas que você mantém silenciosas dentro de você. Chegou a hora de arrancar todo o ruído. Existem frequências que nós não conseguimos ouvir, mas o Senhor, Ele ouve todas as frequências. Ele capta todos os sons. Ele enxerga cada migalha, cada sujeira. E é nesse silêncio, nessa intimidade que Ele te chama. Então se derrame, porque nós não podemos ficar de pé. Jesus, nós não podemos ficar de pé, Jesus, diante da tua glória, que vem nos constrangendo agora em nome de Jesus. Nós somos o teu templo, o teu sacrifício. Então vem reinar
em um lugar limpo, cheiroso e preparado para o Senhor em nome de Jesus. Se entregue e se ofereça para Ele mais uma vez. Ouça o sussurro do teu amado. Em nome de Jesus, hoje vamos mais profundos. Em nome de Jesus. Oh
Pai, que esse fogo derramado, Pai, Pai, faça os nossos olhos se voltarem para Ti e olhar para Ti, sabendo que só o Senhor é Deus e não há outro, Pai. Só o Senhor é digno, Pai. Que esse fogo, Pai, volte os nossos olhos, o nosso coração para o Senhor. Pai, que possamos ser cada vez mais dependentes do Senhor, Pai. Aqueles que andam, Pai, na direção do Senhor, na dispensação do Teu Espírito, Pai. Que assim como esse povo fez com aqueles profetas de Baal, Pai, e todos eles se dobraram e se prostraram, dizendo que só o Senhor é Deus. Que assim seja o nosso coração, Pai. E que a nossa carnalidade se dobre também e reconheça que só o Senhor é Deus, Pai. Que todas as partes do nosso ser se dobrem também e reconheçam, Pai, que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, o Deus fiel, o Deus poderoso, Pai. E nós dependemos do Senhor, não dependemos de homens, Pai, não dependemos de governo, dependemos de Ti, Senhor. E que esse fogo nos faça reconhecer mais uma vez, que esse fogo, Pai, nos leve, Pai, para um nível de dependência ainda maior, Pai. Porque é assim que o Senhor quer, Pai, de nós, Pai. O povo que entende, que tem a consciência, Pai, que tem o entendimento, que sem Ti nada pode fazer, Pai. Não é na força do nosso braço, não é na força do nosso grito, Pai, mas não, é pelo Teu Espírito em nós, Pai. E que esse fogo nos faça reconhecer isso mais uma vez aqui nessa noite, Pai. Que esse fogo queime o nosso ser, queime, Pai, como a Carol declarou, o nosso orgulho de querer andar com as nossas próprias forças, Pai. E eu queria que a partir de hoje nós não mais diremos, foi o nosso braço que conquistou, foi os nossos planos que deram certo, não. Nós diremos que só o Senhor é Deus e tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Pai. Aleluia, que esse fogo seja derramado sobre nós. Amém, querido? Você recebe isso? Você recebe esse fogo? Então diz assim para o Senhor agora, assim, fala: Pai, eu quero, Pai, sair queimado por este fogo que me faz reconhecer que só o Senhor é Deus. Aleluia, dê uma salva de palmas a Ele, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos e orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir agora que o Senhor, assim como o Senhor já fez, Pai, durante o louvor, o Senhor agiu, se moveu no nosso meio, nós te pedimos, Pai, vem trabalhar no nosso coração agora, para recebermos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, usa a minha vida, que possa ser um instrumento nas Tuas mãos, que essa palavra possa alcançar, Pai, todos os corações como alcançou o meu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que ao final nós possamos, Pai, ter sido transformados e estarmos mais próximos de Ti. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E enquanto eu buscava o Senhor a respeito da palavra dessa noite, na verdade o Senhor já vinha falando comigo a respeito deste tema, deste personagem, e confesso que talvez um pouco polêmico o personagem, e eu busquei investigação do Senhor e eu nunca tinha ouvido a respeito dele especificamente, e essa semana foi uma enxurrada de testificações. Então eu creio que é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Amém. Eu vou falar de
Judas Iscariotes. Iscariote, que vem da cidade de Iscariote, por isso Iscariotes. E nós não costumamos ouvir muito a respeito dele, mas um tempo atrás, lendo uma passagem, algo me chamou a atenção e eu comecei a me perguntar por quê? E daí vem o que nós vamos ouvir nessa noite. E eu me lembro que nos meus tempos de catolicismo, lá quando eu era adolescente, se eu não me engano, era no sábado, na véspera da Páscoa, a gente tinha um costume lá no condomínio de malhar em Judas. E na verdade Judas é um personagem odiado, né? Tipo, traiu o nosso Senhor. E então eu me lembro que os meninos ali juntavam roupas velhas, a gente costurava esses roupas, enchia de jornal, amarrava no poste, ateava fogo, sentava ali paulado e tal, e era assim que a gente malhava juntos. E aquilo era um costume, eu lembro de fazer aquilo ano após ano. E depois a gente vem para caminhada cristã e esse personagem, Judas, ele, vamos dizer, ele é tão, eu diria, odiado ou repulsivo, qualquer que seja a religião que se diga cristã. E o objetivo dessa noite não é que você saia daqui amando ele, mas que o Senhor possa ministrar o teu coração como ministrou o meu, porque muitas vezes existe muito de Judas dentro de mim e talvez dentro de vocês. E nós temos Judas como talvez o grande vilão do Evangelho, do Novo Testamento. Afinal de contas, ele entregou o nosso Senhor, traiu o nosso Senhor. E a pergunta que eu faço é: será que Judas entregou Jesus para a morte? Quando ele entregou a Jesus, o objetivo dele era que Jesus fosse crucificado, fosse morto. E todas essas perguntas vieram no meu coração quando eu lia Mateus capítulo 27. Especificamente no versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. E eu nunca tinha parado para pensar nesse texto. Ele se surpreendeu que Jesus tinha sido condenado, afinal de contas ele havia entregue Jesus. E aqui nesse versículo ele se surpreende com o fato de Jesus ter sido condenado. E a gente precisa entender um pouco da história. Então Judas, vocês sabem que nós estudamos isso no seminário, então existiam algumas divisões dentro do judaísmo. Então você tinha lá os fariseus, os saduceus, os essênios, e você tinha os zelotes. E Judas era um zelote. E quem eram os zelotes? Eles eram talvez a divisão mais radical do judaísmo. Seria mais ou menos como nos dias de hoje a gente tem algumas divisões extremistas no islamismo, por exemplo, o ISIS, né, Estado Islâmico. Os zelotes, eles eram revolucionários, eles eram partidários da luta armada. Eles estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para derrubar o Império Romano. Eles não se submetiam ao Império Romano. E de fato, o Império Romano ele era extremamente opressor.
Tem uma série no Netflix que relata um pouco a respeito disso, é uma série bem pesada, que mostra a opressão e a insensibilidade do Império Romano contra as colônias as quais eles dominavam. E bom, os zelotes eles criam o Messias, mas um Messias libertador, um Messias guerreiro. Não que Jesus não fosse o libertador, sim, ele foi, mas não da forma como eles imaginavam. Então, eles esperavam que quando o Messias viesse, o Messias libertaria aquele povo do cativeiro romano. E Judas era parte desse grupo. E Jesus sabia disso. E não somente Judas, mas Simão, não Simão Pedro, mas Simão Zelote, lá em Atos fala a respeito dele. Você vai encontrar nos evangelhos Simão o cananita, mas se refere ao mesmo Simão. Também era Zelote. Sabe quem mais era Zelote? Barnabás. Então eram pessoas de difícil trato. Mas Jesus chamou esse cara para ser seu discípulo. Assim como chamou Mateus, que era cobrador de impostos e por isso mal visto pelos seus patrícios, vamos dizer assim. Pedro e os demais pescadores. Então, dentro daquele mix de discípulos, nós tínhamos dois revolucionários, na verdade, um muito mais do que o outro, que era Judas. E bom, Judas começa a caminhar com Jesus. E tudo isso que eu estou falando para vocês são pensamentos e reflexões que eu tive a partir dessa pergunta, do porquê ele se surpreendeu com a condenação de Jesus. Será que esse não era o objetivo dele? E Judas caminhou com Jesus, e você pode imaginar que, como um dos 12 discípulos, ali, caminhando próximo de Jesus, ele viu tudo que Jesus era capaz de fazer. Então ele presenciou Jesus curando várias e várias pessoas. Jesus operando milagres, multiplicando pães, peixes, expulsando demônios. Quando Jesus era confrontado pelas autoridades, Jesus sempre com uma oratória impecável, com a palavra na ponta da língua, com a autoridade que ele tinha. Ele sempre deixava boquiabertos os sábios da região. Ele sempre desbancava os acusadores. Jesus era o revolucionário perfeito. Ele tinha tudo para ser aquele líder que eles tanto esperaram. Ele de fato era aquele Messias revolucionário. E, bom, vocês sabem que Judas também não tinha bons hábitos, além de ter uma personalidade reativa. Era ladrão. Possivelmente, alguns estudos consideram que ele talvez fosse o discípulo mais inteligente dentre os que andavam com Jesus, e por isso ele era o tesoureiro. Mas dessa mesma forma, ele roubava as ofertas, e enfim. A verdade é que ele estava muito mais interessado no poder que essa revolução poderia trazer. Porque nós vivenciamos algumas revoluções na nossa época, talvez alguns anos antes de eu nascer, por exemplo, mas revoluções no Brasil, Revolução Cubana, e aqueles que tomam o poder
se apropriam dos recursos e detêm o poder político e detêm o dinheiro. E talvez eles pensavam sobre isso naquela época. E bom, Judas vendo que Jesus era aquele possível líder dessa revolução que ele tanto esperava, mas na verdade a revolução que importava para Jesus não era política, ela era espiritual. E ele não conseguia entender isso, ele não conseguia captar isso. Então talvez ele andou por tanto tempo com Jesus, naqueles 3 anos, e ele não conseguia enxergar o propósito real de Jesus. O porquê Jesus fazia tudo aquilo que ele fazia. E pois bem, Judas esperava algo diferente daquilo que Jesus veio trazer. Quando ele queria que Jesus se posicionasse como aquele líder revolucionário, Jesus insistia no discurso das boas novas, no discurso de se alguém dá na sua face, você dê a outra. De cuidar dos pobres, de dar aos cachorrinhos. Eles não queriam, Judas não queria saber disso. Judas não se importava com os pobres. Talvez ele via Jesus como um mago, como alguém que é capaz de operar maravilhas. E assim, tendo todo esse poder, ele poderia cumprir os propósitos que esses radicais pensavam. E bom, os anos foram passando, Jesus foi caminhando para o final do ministério, as coisas não andavam, e a gota d'água para ele está lá em Mateus 26, a partir do verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava sentado à mesa. E aqui é interessante que na minha Bíblia está escrito assim: e os seus discípulos, vendo isso, indignados, dizendo: por que esse desperdício? Então, não foi só Judas que achou um desperdício aquela mulher ungir Jesus naquele momento. Vários, se não todos os discípulos também enxergaram da mesma forma. Mas no evangelho seguinte, você vai ver que Judas é aquele que diz assim: pô, isso aqui deve custar 300 moedas de prata. A gente poderia dar aos pobres, mas ele não queria dar aos pobres. Mas eles se perguntavam então, no versículo 9: pois esse unguento poderia ser vendido por grande preço e dar esse dinheiro aos pobres. Enfim, no versículo 14, então Judas Iscariotes foi ter com os principais dos sacerdotes. Então, a partir daquele momento que Jesus recebe aquela oferta, ele se dá conta de que, de fato, pelas vias normais não vai acontecer aqui. E aí ele vai até os sacerdotes, negocia e vai entregar Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço que era pago por um escravo. E assim acontece. Em Mateus 26, no versículo 47, estando Jesus ainda a falar, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e carapaulas enviadas pelos principais dos sacerdotes.
48, e o que o traía tinha lhes dado o sinal dizendo: é aquele que eu beijar. E logo aproximando-se de Jesus disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. E aqui outra coisa interessante, um paralelo desse que eu estou falando. Judas podia ter escolhido tantas outras formas de acusar a Jesus ou de apontar a Jesus. Ele podia falar: aquele que eu der a mão, aquele que eu der um abraço, aquele que eu entregar a minha veste, aquele que eu beijar os pés. Mas ele escolhe um ato de intimidade. E Jesus vira para ele e fala assim: amigo, aqui vieste. Mesmo Jesus sabendo que aquele homem era o seu traidor, ele ainda o tinha como um amigo, e ele ainda, Judas ainda teve a oportunidade ali de sair. Muitas vezes nós podemos trair a Jesus de diversas formas, e ele ainda nos vê como um amigo, e está de braços abertos para se arrepender, se nós nos arrependermos. Então, dessa forma, entregando Jesus, Judas meio que talvez force o seu plano, a sua revolução, porque agora Jesus teria que se manifestar. E o que acontece é que aquele homem que operou diversos milagres, que debatia com os sacerdotes, com os sábios, com os mestres da lei, que calava todos, diante de todas as acusações sobre ele, escolheu se calar. Aquele que sempre tinha uma palavra de resposta, sempre tinha eu tenho uma passagem que eu chamo de o enigma de Jesus. Quando os mestres da lei vão e perguntam para ele: batismo de João é dos céus ou é humano? E aí Jesus responde: na verdade, a sua autoridade é do céu ou é daqui? E Jesus dá um nome aos caras, um jeito que eles falam: bom, se a gente falar que o batismo de João é do céu, então ele vai falar: então por que vocês não creem? E se for da terra, o pessoal vai vir tudo para cima da gente porque eles creem que João é do céu. Então, Jesus ele colocava paradoxos nas suas palavras, de forma que as pessoas ficavam sem resposta. Só que diante das acusações daqueles homens, ele se calou. E ele não operou mais nenhum milagre. E de repente de repente o plano revolucionário começa a dar errado, porque era para aquele homem se manifestar, era para ele talvez ordenar que os anjos do céu viessem para salvá-lo e derrubar o Império Romano, mas não. Ele é condenado. E aí no capítulo 27, então, chegando amanhã, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, os sábios, formavam juntamente conselho contra Jesus para matar. E amarrando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. E aí, então, para caminhar para o final, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado a uma cruz romana, condenado à morte, arrependido foi, quis entregar as moedas, não aceitaram,
Ele ainda reconhece: pequei contra um inocente. Versículo 4. E vai se fora. Então, eu tenho para mim que Judas, na verdade, ele não queria a morte de Jesus, mas ele queria usar o poder e a autoridade de Jesus para benefício próprio. E é aí que o Senhor traz algumas perguntas e reflexões para a nossa vida. A gente gosta de se identificar com diversos personagens da Bíblia. Davi, o adorador. Paulo, o pregador, poderoso. Tantos outros. Nunca com Judas, traidor. Mas na verdade, quando nós desejamos usar o Senhor, nosso interesse, como usar o poder do Senhor para obter bens, status, bens materiais, nós estamos agindo como Judas agiu. Quando nós usamos a palavra do Senhor para impor uma visão política, e eu vi durante essas eleições, eu não quero falar especificamente das eleições, mas eu vi durante essas eleições pastores se levantando e dizendo que não, porque Deus falou que é esse aqui, porque pô, ele tem até Messias no nome dele, isso é um sinal de Deus. Teve um que fez uma live que ele falou: eu fiquei 80 dias de jejum e Deus me falou que é para votar nele, então por favor vamos. E aí o cara não é eleito. E aí que nome que é envergonhado? Quando nós queremos usar o nome de Deus para impor as nossas preferências pessoais, nós estamos agindo conforme como Deus. Quando nós vendemos Jesus por 30 moedas de prata, em outras palavras, quando nós trocamos a nossa comunhão com Ele por qualquer outra coisa que seja mais interessante, nós estamos agindo como Judas. Mas assim como ele disse para Judas, ainda que Judas não via Jesus, não visse Jesus como um amigo, Jesus ainda o via como um amigo. Talvez uma misericórdia que nós não temos capacidade de compreender. Mas dessa mesma forma, Jesus olha para mim e para você, sabendo dos nossos erros, sabendo dos nossos pecados, dos nossos tropeços, e Ele ainda está disposto a nos chamar de amigos. Aleluia! E eu queria pedir que você fechasse os seus olhos agora, para nós orarmos, e você possa pedir para o Espírito Santo colocar no seu coração, sondar o teu coração. Peça para que o Senhor mostre: Senhor, será que eu não vou trair o Senhor, mas será que eu tenho agido conforme Judas, conforme esse homem? Será que tem áreas da minha vida em que eu, consciente ou inconscientemente, quero usar a sua autoridade para o meu benefício pessoal? Ministra-nos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tirar um tempo de oração agora. Em nome de Jesus.
conhece quem nós somos quando ninguém na vez conhece nossas intenções. Senhor, nos ajuda, Pai, a seguir na caminhada, no caminho estreito. Nos corrige, Pai. Se porventura nos desviamos para um lado ou para o outro, nos perdoa, Pai, se em algum momento nós utilizamos, Pai, a autoridade do Senhor simplesmente para bens materiais, para obtermos, Pai, favores pessoais. Se nós nos preocupamos mais com essa terra do que com o Teu reino, nos perdoa, Senhor. Fortalece, Pai, a nossa fé. Fortalece, Pai, o nosso coração em Ti, nossa fé em Ti. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos que a nossa mente seja cativa ao Senhor. Nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, nos submetemos a Ti, à Tua vontade, ao Teu querer, Pai. Nós queremos viver o Teu querer, Senhor. Queremos cumprir os Teus propósitos, em nome de Jesus. A nossa carne se levanta, mas nos ajuda, Pai, a fortalecer o nosso espírito para vencermos os nossos desejos e vencermos, Pai, os ataques do inimigo contra nós, em nome de Jesus. Nós só podemos vencer em nome de Jesus. Nós só podemos vencer contigo, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nos parecer contigo, somente contigo. Em nome de Jesus. Neste lugar, nesta região, nesta igreja, na nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche-nos. Enche-nos com mais da Tua presença. Cuida do nosso coração. Revela para nós, Pai, o caminho mau e nos livra dele. É o nosso desejo, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Que nós possamos buscar sim a revolução do homem. Tendo consciência de que os planos de Deus, os propósitos de Deus vão se cumprir, independente da vontade do homem, independente do governo. O Senhor é soberano. No tempo de Deus, cada palavra virá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te convidar agora. Nós falamos de Judas, e Judas era o ladrão.
E muitas vezes nós podemos nos parecer com Judas, como ladrões, quando nós negligenciamos e não cumprimos o mandamento do Senhor dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, em nome de Jesus, agora, enquanto nós ministramos a adoração, faça aquilo que o Senhor coloca no teu coração com alegria, em nome de Jesus, trazendo, semeando na casa do Senhor, para que este lugar possa ser mantido, não por mim e por você, mas através da minha vida e da sua vida. Aleluia. Pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia.
esse dízimo de ofertas, Pai, lançado no teu altar em nome de Jesus. Senhor, traz, Pai, a colheita abundante, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, Senhor. Que possa, Pai, colher, Pai, em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, Pai. Em nome de Jesus. Repreende, Senhor, o devorador. Abra a janela do céu sobre os teus filhos. Em nome de Jesus. E, Pai, que esses recursos se multipliquem também neste lugar, na tua casa, Pai, para que haja sempre mantimento na casa do tesouro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te entregar, Pai, toda a adoração, todo o louvor nessa noite, tudo que fizermos aqui é para ti, é para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós viemos, Pai, em paz, e nós te pedimos, Pai, leva-nos de volta na tua paz, na paz do Senhor. Pai, acampa teus anjos ao nosso redor. Guarda, Senhor, nossas vidas. Guarda, Senhor, o nosso caminhar, nosso caminho, em nome de Jesus. Cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te amamos e te entregamos toda a adoração, toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus. Amém. Amém.